Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula da semana 4 de Geografia. Olha só, agora a gente vai estar vendo hoje o poder público municipal, né? Então a gente vai estudar um pouco sobre o nosso município. Aqui eu tenho, olha, que o município, ele é quem elabora, executa e fiscaliza as leis, certo? E a gente pode votar, né? Por meio do voto, a gente elege os nossos representantes para cuidar, administrar o nosso país, os estados e o município, né? Olha só quem são os representantes do povo, né? Para poder administrar o nosso município e país e estado. A gente tem os vereadores na cidade, deputados estaduais nos estados e os federais em Brasília, né? A gente tem o prefeito no município, os senadores no país, a gente tem o governador no estado e o presidente da república. Essas pessoas, elas são as responsáveis pelas leis brasileiras, olha só. E elas formam o poder público, tá? E esse poder público ele é dividido em três esferas. A gente tem o poder legislativo, ele legisla, ele faz as leis. A gente tem o poder executivo, que vai aprovar e colocar em prática as nossas leis, né? As leis que o poder legislativo fez. Então, a gente tem o executivo, que executa, né, as leis, e o legislativo que faz as leis. Depois, a gente tem também o poder judiciário, ele fiscaliza a aplicação das leis, certo? Então, ele observa se está sendo cumprida as leis ou se não, né? Então, esses poderes, eles vão fazer cumprir, né? Colocar em prática e fazer cumprir as leis que são feitas para nós, certo? Agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre cada poder, né? A gente tem o poder legislativo, que ele faz as leis, não é? E essas leis, elas vão ser aplicadas no nosso estado. E o que é uma lei? A lei é uma norma, né? É a vontade da maioria, né? Vamos supor assim, ó, a Damares pode fazer uma pergunta assim: mamães, papais, crianças, quantas vocês querem estudar o livro didático inteirinho? Ou vocês querem estudar só a metade do livro didático? Aí a maioria vai falar assim: a gente quer estudar ele inteirinho. Se a maioria falar que quer estudar ele inteirinho, a gente vai estar estudando ele inteirinho, né? E se a metade falar assim, não, a gente quer estudar, a maioria falar, a gente quer estudar só 80% dele, né? Aí a gente vai buscar estudar 80% dele. Porque a escola também, ela tá ali para servir vocês, né? Naquilo que vocês esperam de conhecimento, naquilo que vocês esperam de vida profissional, vida estudantil, certo? Então vamos lá, fechando parênteses, né? Então a gente sabe assim, ó, que a lei é a expressão da vontade da maioria, tá? Depois, ó, o poder legislativo elabora as leis por intermédio de representantes da sociedade, que se chamam deputados, né? Então, ó, o que acontece? Por isso que a gente tem que saber quem a gente vai votar, não é? Porque se a gente escolher um bom representante, a gente vai ter leis boas, leis que refletem a expressão da vontade da maioria, né? E se a gente colocar lá pessoas que não são tão responsáveis, não são tão éticas, não são tão humanas, né? A gente começa a ter problema, que eles vão olhar só para o umbigo deles, tá certo? Então, olha só, o governo, seja ele a nível federal, estadual ou municipal, ele precisa ser baseado, ele faz as coisas baseado na lei, tá?
para que não ocorra favorecimento, desvio de dinheiro. Aí vai haver essa divisão dos 3 poderes. Vamos recordar? Executivo, judiciário e legislativo. O legislativo faz as leis, o executivo executa e o judiciário vê se tá tudo bem, né? Se tá fazendo tudo certinho conforme a lei manda, tá certo? Olha que interessante, aqui apareceu uma tabela falando de cada um dos poderes, ó. A gente tem aqui, ó, o poder executivo. No município é o prefeito, né? No estado é o governador e no país é o presidente. Então, assim, é o cargo máximo, né? Que existe em cada um dos poderes. No poder legislativo, a gente tem no município os vereadores, no estado a gente tem os deputados estaduais e no país a gente tem os deputados federais e os senadores. E depois, aqui no poder judiciário, a gente tem, ó, no município não há poder judiciário. No estado a gente tem os juízes, que aí eles são representantes dos tribunais estaduais, e no país a gente tem os juízes também, que é do Supremo Tribunal Federal, tá? Então essa matéria é bem legal, não é? Saber um pouquinho aí sobre os poderes. Quando a Damares estudou, a gente não estudava esses assuntos não, sabe? Hoje a gente busca ter assuntos assim, de direitos humanos, de política, né? Desde o ensino fundamental, né? A Damares, eu lembro, assim, que estudava mais era matemática e português, né? Agora, vocês não, vocês já entraram numa outra época na escola que já preocupa mais em saber sobre essas coisas, né? Olha só, o poder executivo, então, ele vai elaborar leis, né? Quer dizer, ele faz com que elas sejam cumpridas, né? As leis, o legislativo elaborou, agora o executivo vai ver se está sendo cumprido ou não, tá? E aí, essas leis, elas vão organizar a vida da sociedade. Ela serve como referência para tudo que vai ser feito no nosso dia a dia, seja na política, na economia, na cultura, na vida cotidiana das pessoas, tá? Então, assim, a Copasa, ela não pode chegar lá e colocar o tanto de produto que ela quer para fazer a água ficar boa, né? Tem regras a serem seguidas, tem normas a serem seguidas, né, que vem do nível federal para que a gente não prejudique a nossa saúde, né? Tem produtos que não pode pôr além de uma quantidade que seja sustentável para o nosso organismo, né? Igual a questão do cloro. O cloro faz mal para a saúde. E aí, se põe ele em excesso, aí piorou, né? Então, assim, toda essa questão aí de meio ambiente e tudo, que é uma coisa que envolve o nosso cotidiano, é muito importante a gente refletir e observar, né, que leis, que normas que tá regendo essa situação, tá? Depois, ó, ele fala aqui que o poder executivo é maior e mais complexo de todos os poderes, né? Porque o que ele acontece? Ele é líder em nível estadual, né? E ele vai englobar muitas secretarias e enorme número de funcionários, né? Então aí esse poder executivo, ele tem muita gente trabalhando para poder executar essas leis elaboradas pelo poder legislativo, tá? Então, assim, esse poder executivo, né, tem um montão de gente trabalhando para conseguir fazer com que tudo funcione bem, que essas leis sejam executadas, tá bom? E aí, ó, a gente divide o governo em várias secretarias. E aí cada uma fica com uma parte
para cuidar dessa execução dessas leis, né? A gente tem, por exemplo, a Secretaria de Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Transporte, a Secretaria do Turismo e do Lazer, né? Então, o que que acontece? Aí no Ibiraci mesmo a gente tem a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, Secretaria de Transporte, quer dizer, a gente divide os problemas, né, da vida social em secretarias, e aí um grupo de pessoas igual a Damares. A Damares presta serviço, né, de ensinar as crianças na Secretaria de Educação de Ibiraci, tá? Então, assim, aí vai ter a enfermeira presta serviços de saúde no PSF, né, que faz parte da Secretaria da Saúde. A enfermeira, o médico, eles prestam serviço para as pessoas que estão doentes, né? Tudo em busca de dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né, da nossa cidade. Vamos seguir aqui. Agora temos por último o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele verifica, né, se essas leis elaboradas pelo Legislativo, elas vão ser boas ou más, tá? Se elas estão sendo cumpridas, e aí eles colocam assim, ó, não foi cumprida a lei, qual a penalidade, qual a punição que ocorre em cima do não cumprimento da lei, né? Por exemplo, hoje a gente tem a questão do plano diretor da cidade. O que que ele fala? Ele fala que o passeio das casas precisam ser feitos de tal forma e numa medida em que, se vier um cadeirante, esse cadeirante consiga se deslocar nesse passeio, que esse cadeirante consiga ter autonomia para deslocar sozinho, né, nesse meio ambiente da cidade, tá? Então, assim, a gente precisa saber, aí o judiciário vai verificar, nossa, porque, vamos supor, a Damares fez uma casa, o passeio da Damares ficou adequado a esse plano diretor ou não? A mamãe do Tiago fez a casa, lá, o passeio da casa dela ficou que possa passar um cadeirante ou não, sabe? Então, assim, aí o que que acontece? Se não fizermos conforme o plano diretor, quer dizer, se a gente não fizer esse passeio plano, né, para que possa passar um cadeirante, um idoso que ficou cadeirante, ou uma pessoa jovem que sofreu um acidente e ficou cadeirante, o que que vai acontecer? O judiciário pode vir e falar assim, ó, você tem que pagar uma multa. Você vai ter que tirar tudo que você fez aí e refazer, porque a norma fala que temos que fazer o passeio assim, né? Então, aí o executivo tá falando, ó, faça o passeio assim. Aí a pessoa obedeceu, o judiciário bota joinha. A pessoa não obedeceu a instrução para construir o passeio adequadamente, para o cadeirante passar, então o judiciário entra e vai penalizar a pessoa, né? E vai falar assim, não, você vai desmanchar e fazer de novo, né? Então não é preferível a gente seguir essa norma, né? Seguir essa regra do que a gente passar pelo constrangimento de ter que desmanchar o passeio, de destruir, gastar mais material, gastar mais mão de obra, né? Então, assim, a vida em sociedade é cheia de regras, né? Da mesma forma que na nossa casa temos regras a seguir, não é? A mamãe não gosta que fica brinquedo espalhado na sala, a mamãe não gosta que joga papel higiênico fora do lixinho do banheiro, não é? Então, assim, tem hora para comer, tem hora para tomar banho, tem hora para dormir, não é? Então, assim, da mesma forma que a gente tem um monte de regras dentro da nossa casa, a gente tem um monte de regras e normas na escola, a gente tem um monte de regras e normas para seguir na vida social dentro da cidade, né? Dentro do poder público município, certo? E aí o que que acontece?
Eu gosto disso, dessa matéria, estou empolgadíssima, né? Ó, aqui ele fala assim, ó, nenhum dos três poderes vão ser isolados um do outro, né? Eles se complementam, tá? E aí cada um exerce uma influência sobre o outro, né? Olha aqui, ó, o legislativo, a nossa figurinha ilustrativa. Eu elaboro leis. Então, se eu sou uma vereadora de Ibiraci, eu, junto com meus outros colegas vereadores, nós vamos fazer leis para o município, né? E aí, se a Damares faz parte, vamos supor, lá do fórum, a Damares trabalha no fórum, então a Damares ajuda em aplicar as leis, né? Então ela faria parte do judiciário, não é? E o executivo é o prefeito, né? No caso do município. Ele vai administrar o município, tá certo? Vai decidir sobre essa questão aí de municípios. Ó, a nossa primeira pergunta fala sobre... Aqui a gente tem, ó, qual a importância do voto, né? Então, a importância do voto, ela está em a gente conseguir escolher os nossos... quem vai nos representar lá no poder. Antigamente não tinha essa opção, né? Era quem estava lá e pronto, mandava e desmandava conforme bem queria. Hoje a gente pode trocar, né, de pessoas, isso é bom. Depois, marcar verdadeiro ou falso. Não pode marcar X, essa aqui é V ou F, tá? Ó, o Poder Judiciário fiscaliza a aplicação das leis? O que vocês acham? O Poder Executivo fiscaliza as leis? Então, vocês vão observar e colocar, tá? Qualquer coisa, temos que voltar no texto, ler de novo, temos que grifar as partes que a gente achar mais importante, tá? Então, aqui, ó, o Poder Legislativo é o poder que fiscaliza as leis elaboradas. Esses três poderes existem para colocar em prática e fazer cumprir as leis que são feitas para a minoria do povo. Alguém sabe já o significado de minoria? Minoria é só um pouquinho de gente. Maioria é muita gente, tá? Deixa eu ver aqui. São três os poderes. Então, o judiciário, executivo, legislativo. O que vocês acham? Depois, os vereadores, os deputados estaduais e federais, o prefeito, os senadores, o governador e o presidente da República são as pessoas responsáveis pelas leis brasileiras e formam o poder público. Então, vocês vão marcar para mim, V ou F, tá? Bem legal essa questão, né? Leia as pistas e responda a cruzadinha. Olha que bacana. Então, aqui temos uma cruzadinha que todo mundo adora fazer, né? Ó, primeiro, qual é o poder que elabora as leis? Vocês vão colocar aqui, tá bom? O poder que elabora as leis. Depois, elaboram as leis do município, número 2. Quem que elabora as leis do município? Número 2. Depois o número 3, 4, 5 e 6. Vamos lá ler o 3 ao 6. É o poder que fiscaliza se as pessoas cumprem as leis. Depois, o número 4. O poder que executa as leis. Depois, número 5. É o chefe do poder executivo municipal. E depois, o número 6. Trabalha no fórum e faz com que as leis sejam cumpridas. Quem trabalha no fórum e faz com que as leis sejam cumpridas, hein? Ó, agora a última questão, número 4. Relacione as colunas corretamente. Tá. Essa questão teve alguns coleguinhas que ainda não sabe fazer. Marca X. Eu tô falando que é para relacionar uma coluna com a outra, ou seja, é para colocar entre parênteses ou letrinha A, ou letrinha B, ou letrinha C, e o coleguinha marca X. Então, assim, ó, vamos prestar atenção. Quem é o presidente? Ele faz parte do poder executivo? Ou é do poder legislativo? Ou do poder judiciário?
Vocês vão escolher e pôr dentro do parênteses ou letra A, ou letra B, ou letra C. E o coleguinha que não fizer isso, a Damares vai acreditar que ele nem viu o vídeo, não é? Porque se tá falando que é para relacionar as colunas corretamente, lá tem a letra A falando que corresponde ao poder executivo, tem a letra B falando que corresponde ao poder legislativo, tem a letra C que fala que corresponde ao poder judiciário. O que o coleguinha tem de marcar X? Não falou marque X, né? Então, assim, ó, a gente tem que saber que geografia, o tempo inteiro, a gente faz interdisciplinaridade com língua portuguesa. Por quê? Porque para estudar geografia, a gente usa palavras e as nossas palavras, elas estão no português, tá? Então, vamos lá. Vocês vão marcar para cada um desses itens, ó. Vereador, prefeito, deputado federal, senador, deputado estadual, juiz federal, governador e juiz estadual, certo? Então, é isso por hoje, ó. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá certo? Vocês podem estar fazendo no diário escolar de vocês o que vocês aprenderam hoje, se curtiram o conteúdo que a gente estudou ou não, tá bom? Eu adorei estudar esse conteúdo, né? Então, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!